professor mestre Peter Ramayer. Ele é professor do curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Boa noite. Boa noite. Eu vou tocar... É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou tocar 3 pequenas músicas. A primeira peça se chama Lágrima, do compositor espanhol Francisco Tárrega. É um compositor guitarrista, violonista, do começo do século XX. Depois eu toco do Heitor Villa-Lobos, que na minha humilde opinião é o maior compositor da América Latina. Na minha opinião e na opinião de muitos também. Prelúdio número 1 e Choros número 1 de Villa-Lobos.
Choro número 1. Mais uma música, porque a moça do cerimonial pediu pra mim tocar enquanto ela não chegasse, pra mim ficar tocando. Ela não chegou. Vamos ver o que eu posso fazer. Pois é. Na galopeira. Tem que ser alguma que eu tenho mais ou menos treinado, galopeira. Vai ser muito no susto. Alguma do Dilermano? Dilermano é lindo, mas não toca. Eu vou tocar outro Vila Lobos. Que se chama Prelúdio número 5. Vamos ver.
Senhoras e senhores, professores, acadêmicos, iniciando a solenidade de abertura, convidamos para compor a mesa de autoridades a senhora professora doutora Alexandra Ayashi Anashi, chefe da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas, representando neste ato a senhora professora doutora Vera Lúcia Penzo Fernandes, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais da UFMS. Convidamos também a senhora professora doutora Zaira de Andrade Lopes, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul. Queremos convidar também para compor essa mesa o senhor professor doutor Lucas Ferraz Córdova, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMS. Em nome da senhora professora doutora Alexandra Ayashi Anashi, chefe da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, temos a satisfação de receber a todos para a solenidade de abertura do evento sobre avaliação psicológica da UFMS. Com a palavra, a professora doutora Alexandra Ayashi Anashi, chefe da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas, para a declaração de abertura deste evento. A satisfação de declarar aberto o primeiro ciclo de diálogo sobre práticas de avaliação psicológica realizado pelo curso de Psicologia da UFMS, com apoio da Divisão de Acessibilidade e Ações Alternativas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia. Sejam todos bem-vindos, tenhamos um ótimo evento. Convidamos a todos para, em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro. Sol do novo mundo,
Senhoras e senhores, queremos, em nome da professora Alexandra, agradecer aqui a presença de todos os acadêmicos, dos professores que estão prestigiando esse evento, do Conselho Regional de Psicologia, né, também que está realizando esse evento aqui na UFMS. A todos nós, muito obrigada. Vou passar a palavra para a professora Zaira, para ela dar boas-vindas. Boa noite. Vamos ver? Boa noite a todos, boa noite a todas. É com satisfação que o Conselho está nessa parceria com a professora Alexandra. Quando o projeto chegou para a gente imediatamente acatou, dada a importância dessa temática, né? E mais feliz ainda por acontecer dentro da Universidade Federal, e que a gente tenha a oportunidade de, junto com os profissionais que aqui estão, também termos a presença de alunos e alunas do curso de Psicologia. Eu estou vendo aqui alguns alunos e alunas do curso de Psicologia da Universidade Federal, não sei se temos de outras instituições do curso de Psicologia, Uniderp também. Então, é um tema que a gente vê com muito carinho, é um tema muito caro para a psicologia, e a gente fica feliz por essa proposta da professora Alexandra, que junto com a comissão do Conselho de Psicologia e Educação, com a comissão de avaliação também do Conselho de Psicologia, a gente não poderia deixar de participar deste evento e de colaborar e de ser parceiro, né, nesse evento. Então, desejo a todos, nós vamos ter aqui ótimas discussões, mesas em que vai se discutir essa temática, discutir a questão das técnicas, a metodologia, uma série de ações e de discussões que são importantes para a nossa prática. A gente vive falando o que é privativo da área da psicologia, né? A avaliação psicológica é uma desses procedimentos, é um dos instrumentos e de toda uma teoria que envolve esse procedimento, que é extremamente importante para nós psicólogos e psicólogas. Então, eu acho que tem tudo para ser sucesso este evento, né? E parabenizar a Alexandra e o grupo dela que propôs isso ao Conselho, que propôs a temática ao Conselho. O Conselho rapidamente aprovou a ideia, passando pelo plenário, né, Irma? E, então eu fico assim, muito feliz de estar aqui hoje, realmente concretizando essa proposta. Entre tropeços, obstáculos, mas na garra a gente vai conquistando os nossos espaços. Tenho certeza que, apesar de alguns obstáculos, alguns probleminhas técnicos, diga-se de passagem, nós teremos brilhantes discussões teóricas, né? Então, quero agradecer a vinda da professora Cássia, da professora Mona Lisa, que prontamente também atendeu o convite do grupo que pensou, idealizou e realizou essa proposta, né? Tenhamos todos, então, um ótimo evento, brilhantes discussões, e com certeza sairemos daqui melhores ainda como psicólogos e como psicólogas. Com a palavra, o senhor professor Dr. Lucas Ferraz Córdova, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMS. Boa noite a todos, a todas. Com satisfação, faço parte dessa mesa de abertura. Quando a Alexandra me convidou para fazer parte, enquanto coordenador do nosso programa de mestrado, e depois eu acabei descobrindo que eu também estou representando a graduação, o empecilho da coordenadora. Fiquei bastante satisfeito, acho que é extremamente importante para a psicologia como um todo, mas especificamente
para nós aqui, o FMS está nos sediando um evento onde se discute, como a Zaira estava falando, uma questão que é particular da psicologia, né, que é uma das nossas prerrogativas. E, enquanto coordenador, seja do mestrado ou da coordenação da graduação que eu estava tendo no passado, é extremamente importante para qualquer evento que contribua para a formação dos nossos alunos e para o aprimoramento da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão. Isso é sempre bem válido, e esse é um evento que eu acredito que vai propiciar para aqueles que participarem. Sejam bem-vindos, vamos ter um bom evento hoje e amanhã. Com a palavra também a professora doutora Alexandra Yashanashi para dar as boas-vindas. Bom, vou ficar de pé, porque eu tenho muito a agradecer a todos e a todas que estão aqui. Quero agradecer em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a presença das professoras, meus colegas, colaboradoras. Quero agradecer em nome da Universidade também a parceria que a gente tem com o Conselho Regional de Psicologia. Eu entendo que se não fosse a força do Conselho Regional de Psicologia, nós não teríamos realizado esse evento, que a gente está planejando já antes da greve, né? Depois abortamos, e assim vai. Nós estamos quase 2 anos planejando esse evento e estamos com ele aqui. Eu quero dizer para vocês que eu sou irritantemente teimosa. Irritantemente teimosa. Então, não deu para sair de um jeito, sai de outro. E a gente vai tentando. Mas sai, né, Lucas? Para nós, a palavra complicado ela não existe. Existem possibilidades. A gente transforma os problemas em desafios. Então, fazer um evento desse, dadas as condições que a gente tem, vocês estão vendo aqui, né? Que a gente taca e vai para o gol, né? E assim vai. Essa a realidade, sim, da universidade hoje. A gente não está maquiando nada, não. A Inês toca aqui, toca nos outros campos, né, Inês? E assim vai. Nós temos 2 ou 3 colegas só no cerimonial. E a Inês, gentilmente, está aqui trabalhando conosco. Então, veja, eu só tenho que agradecer. E nós vamos continuar sendo irritantemente teimosos e discutindo avaliação psicológica. Porque a avaliação psicológica, eu posso dizer que é o coração da psicologia. Ela revela o tipo de profissional que somos. Porque nós fazemos avaliação o tempo todo, só que a gente não admite isso. E a gente vai mostrar hoje no percurso do nosso trabalho quanto ela é necessária, quanto ela precisa ser lapidada. Nós precisamos adensar os nossos conhecimentos e temos que, sim, criar linhas de pesquisa dentro do nosso estado, que nós temos poucos trabalhos de pesquisa sendo desenvolvidos aqui na região de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, relacionado à avaliação psicológica. Tá? Mas aí a gente vai conversar um pouco depois sobre as políticas do Conselho, que é um pouco a nossa palestra de hoje. Então, eu agradeço e declaro aqui aberto a sessão e desejo um bom trabalho para vocês todos e para nós todos. Obrigada. Convidamos os professores que compõem a mesa a se posicionar na plateia para assistirmos à palestra. A palestrante a se apresentar é graduada em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Educação na Universidade de Brasília, com ênfase em Educação Especial. É professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Ensino e da Aprendizagem e Avaliação Psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Especial, Deficiência Intelectual, Educação, Psicologia e Educação Inclusiva. Coordena
à Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para falar sobre o Sistema de Avaliação Psicológica no Sistema Conselho de Psicologia. Convidamos a professora doutora Alexandra Yashianashi. Bom, então como eu já cumprimentei a todos, agora na qualidade de palestrante, a gente vai poder conversar um pouco sobre as políticas do Conselho Federal de Psicologia para Avaliação Psicológica. Eu tenho que agradecer, porque eu sou ruim dessas coisas de cerimonial, do Inês, tem que aprender com você. Mas eu tenho meu grupinho de pesquisa que está aqui. Cadê a Lara? Cadê o Ariadson? Tá a Simone. E eu tenho a Bárbara, cadê minha? Está sempre me ajudando. Então, eu quero agradecer as minhas colegas de trabalho, que sempre estão dispostas, e meu colega, cadê meu colega? Cadê o Ari? Está ali. E a gente vai, eu só tenho que agradecer a vocês que têm me dado suporte nesse processo todo, tá? Bom, falar de políticas do Conselho Federal de Psicologia para Avaliação Psicológica é, no mínimo, recordar a casa. Então, nós temos uma história para contar para vocês. Uma história de muita luta, né, de muita briga para a gente chegar onde a gente está, e para poder fazer valer essa prática que é tão criticada no processo todo da construção da psicologia, né? Eu acho que a gente tem uma relação de amor e ódio com a avaliação psicológica, né? Ao mesmo tempo que ela nos identifica, ela também nos separa. Porque nós temos colegas que criticam e tem colegas que tentam construir, edificar e fazer todo um trabalho de aprimoramento, de consolidação da avaliação psicológica. Bom, mas esse é só para início de conversa, né? Vou ficar de pé, o professor não fica sentado, né? Então vamos lá, deixa eu tentar passar. Será que eu consigo, aliás? Tá, passar. Vamos lá, eu preparei essa apresentação em 5 pontos, né? Primeiro vou falar um pouquinho das considerações gerais, falar um pouco dos aspectos históricos, das nossas conquistas, dos nossos desafios e a conclusão. Pretendo não ser muito, assim, me estender muito tempo, mas vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. Nosso objetivo é apresentar e discutir as políticas do Conselho Federal de Psicologia para avaliação psicológica, considerando os avanços e os desafios a serem enfrentados. Eu ia falar uma coisa para vocês e ia puxar a brasa para minha sardinha, mas eu quero dizer assim, que ler slide é acessível, viu? A gente tem que ler, porque às vezes tem pessoas de baixa visão na plateia que não se identificam como tal. Então, fica aí o recado. Então vamos lá, considerações gerais. Veja só. A gente vai tomar como referência o conceito de avaliação psicológica, o que é uma avaliação psicológica, o que é a avaliação psicológica, que o Conselho Federal de Psicologia adota como referência hoje, né? Então, ela é compreendida como um processo, como um amplo processo de investigação, no qual se conhece o avaliado e sua demanda, com o intuito de programar a tomada de decisão mais apropriada do psicólogo. Mais especialmente, a avaliação psicológica refere-se à coleta de interpretação de dados obtido por meio de um conjunto de procedimentos confiáveis, entendido como aqueles reconhecidos pela ciência psicológica. Então, eu só estou lendo aqui, porque eu estou querendo dizer que nós temos vários aspectos aqui importantes que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho durante toda a nossa... todo esse evento. Acho que amanhã a Cássia vai falar um pouco, a Mona Lisa, né? E à tarde a gente tem a parte de prática. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um processo amplo. Por ser um processo amplo, ela ela não está restrita ao uso apenas de instrumentos.
ela exige de nós um conhecimento teórico e metodológico que extrapola a razão instrumental, vamos dizer, só a aplicação de instrumentos, só a aplicação do teste, por exemplo. Então, e não se trata apenas de fazer coleta de dados, mas de interpretar os dados. E essas interpretações, elas exigem de nós conhecimento, exigem de nós fundamentos teóricos sobre a teoria que embasa a nossa forma de pensar os aspectos psicológicos que nós estamos avaliando. Então, exige do profissional um certo acúmulo, né? Então, ainda retomando o conceito do conselho, eu digo assim, que esse conceito, ele foi trabalhado, ele foi discutido por várias comissões, né, Cássia, para chegar nesse ponto, em 2013, que ele foi publicado na última cartilha que o Conselho produziu sobre a avaliação psicológica, orientando os profissionais da área sobre essa prática, né? Então, ele é um processo técnico e científico. Essa que é a questão. E é isso que eu disse no início da fala, dizendo assim, olha, por ser técnico e científico, ele exigirá de nós um estofo teórico, uma preparação profissional, para que a gente possa fazer essa avaliação psicológica com competência e poder auxiliar na condução do caso, na condução na tomada das nossas decisões, considerando o contexto e o propósito. Enfim, ela é dinâmica e constitui-se em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles saúde, educação, trabalho e outros setores em que ela se fizer necessária. Trata-se de um estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso de acordo com a demanda e os fins para os quais a avaliação se destina. Então, o que é importante aqui? Não basta, por exemplo, vamos pegar na área de educação. Eu tenho lá a queixa de um aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Aliás, essa é a grande demanda, né? Aí eu chego lá e digo para o professor, não, ele tem dificuldade de aprendizagem, sim. Mas o que isso ajudou o professor? Eu só constatei, olha, ele tem a deficiência, sim. Daí? Então eu enquadro aquele garoto no CID ou no DSM-4. E daí? Em que eu ajudei? O psiquiatra faz isso também. Em que consiste essa avaliação psicológica? Do que nós estamos falando? Como é que nós podemos ajudar ou colaborar na tomada de decisão sobre os processos de aprendizagem daquele aluno? O que é a aprendizagem para nós? A aprendizagem é um construto psicológico. Como é que a psicologia tem tratado a aprendizagem? Ela está colocada como em segundo plano, quando nós nos constituímos como seres humanos por meio dos processos de aprendizagem. Eu não estou falando de aprendizagem só escolar, eu estou falando de aprendizagem como um construto que nos coloca e nos constitui como seres humanos. Então, é um aspecto que a gente precisaria cuidar. É só um exemplo. Tá? Eu queria voltar, aliás, o que eu faço? Hã? Não estou enxergando. Tá. Então, considerando isso que eu estou dizendo, eu estou falando de aspectos técnicos e teóricos. Que aspectos técnicos? Do que nós estamos falando? A gente tem que considerar o que o Conselho diz para nós. Nós estamos falando que nós temos que cuidar do número de sessões que nós vamos utilizar para fazer a avaliação, que questões que nós devemos responder, e depois eu vou retomar isso aqui lá no final. A escolha dos instrumentos e técnicas de avaliação deverá considerar os seguintes elementos: o contexto, os propósitos, os construtos psicológicos, o que nós vamos avaliar, com quais instrumentos nós vamos avaliar, né? A adequação das características dos instrumentos e técnicas dos indivíduos avaliados. Por exemplo, eu tive esses tempos aqui uma estagiária que falou assim,
professora, a colega lá no estágio, a sua colega no estágio, ela quer que a gente aplique o Bender num paciente que tem um quadro de esquizofrenia. Eu falei, mas por que o Bender? Por que o Bender? Não, ela falou que o Bender é um teste para a gente ver o desenvolvimento das funções percepto-motoras. Tá, visomotoras. Tá bom. Mas o Bender, você já foi olhar se esse instrumento está adaptado para esse sujeito que é adulto? Quantos anos ele tem? Por que para trabalhar com... Por que você vai usar esse teste? O que ele vai te ajudar? Não, mas ela falou que eu posso. Eu falei, não, mas ele não está validado para adultos. Ele vai até 10, ele pode ser usado com até crianças de 10 anos, mas que isso ele não está validado. Então, essa preocupação depõe, na verdade, essa preocupação deveria ser recorrente na nossa escolha, né, para a gente adotar ou não determinado tipo de instrumental. Bom, além disso, se esse instrumento tem condições técnicas, metodológicas e operacionais, né, para que a gente possa utilizá-lo no processo de avaliação. Tudo isso o Conselho tem batido. Eu fui fazer uma visita no site do Conselho, olhando o SATEPS, eu vi, gente, está lá, isso tudo está ali. E eu vejo, eu tenho participado de alguns processos éticos, eu recebo aqui na clínica, no serviço de psicologia, alguns laudos, às vezes feitos por colegas. Eu fico muito preocupada ainda, porque, embora o Conselho ele tenha batido um pouco em cima disso, investiu bastante, tem investido, a gente tem ainda algumas lacunas a serem preenchidas em relação aos cuidados, né? Bom, a gente tem que considerar o avanço científico da ciência, que exige a avaliação dos seus métodos. Isso é uma crítica que a gente tem em relação aos instrumentos. Toda a ciência exige esse rigor, que nós temos que observar a construção, a validação dos nossos métodos. E esses instrumentos devem ser válidos para os contextos e para os propósitos para os quais eles se destinam. Eles são. E a gente precisa sempre pensar nisso. Então, o Conselho sempre está preocupado em apresentar para nós lá no SATEPS se os nossos instrumentos, que são os instrumentos que nós escolhemos, estão adequados ou não são adequados, né? Para que eles possam compor a avaliação psicológica. Os instrumentos compõem a avaliação psicológica. Os instrumentos não podem ser considerados sinônimos de avaliação psicológica. Bom, ainda com relação à nossa crítica, ainda em relação às considerações gerais, eu posso dizer para vocês que nós, embora tenhamos investido muito, eu posso dizer muito mesmo, de 1997 para cá, eu posso dizer que eu tenho, quando eu terminei o meu doutorado para cá, eu vejo assim, um investimento muito grande do Conselho e da própria academia para a qualificação dos nossos instrumentos, da nossa avaliação. No entanto, a gente mantém algumas críticas, e dentre delas o processo de avaliação psicológica, principalmente em relação aos instrumentos. Então, por isso que é importante a gente compreender a produção desses instrumentos no contexto da avaliação. E eu quero dizer, no contexto da história da psicologia, e quero dizer uma coisa para vocês. As críticas todas que a gente tem em relação à avaliação, principalmente assim, a avaliação ela tem fins classificatórios, a avaliação discrimina, a avaliação isso, a avaliação aquilo. Eu digo, é um tipo de avaliação, é uma forma de fazer essa avaliação. Não é essa que o Conselho Federal, que o Conselho Regional tem adotado como referência. Tá? E outra, para fazer a crítica, dizendo assim, mas nós vamos medir os fenômenos psicológicos, nós não estamos medindo nada. Ninguém está medindo com a fita métrica nada. Eu só costumo brincar com os alunos assim, mas do que a gente está falando? O que é a psicometria? A psicometria da época
Cattell, do Galton, é bem diferente da psicometria que nós temos hoje. O que é que nós sabemos da psicometria? O que é que os cursos de psicologia fazem sobre a psicometria? Nós conhecemos as teorias de resposta ao item, por exemplo, que é uma das formas de fazer, de construção, né, de avaliação, é uma das formas que a gente utiliza para fazer a validação dos nossos instrumentos. É uma pergunta. Será que nós, psicólogos, temos preconceito em relação à psicometria porque nós não a conhecemos? É uma pergunta que eu faço. Eu estou fazendo também a minha culpa. A gente sempre faz a crítica, né? Aí também não estou fazendo apologia à psicometria, mas de que psicometria nós estamos falando? Será que a estatística não serve para nada, por exemplo? É muito mais simples eu dizer a maioria dos alunos tem um determinado tipo de conduta, ou eu digo 50% tem determinado tipo de conduta. O que é mais correto eu dizer? O que é mais justo eu dizer? Uma pergunta também que a gente precisa se fazer, né? Então é importante, ao fazer a crítica em relação à avaliação psicológica, a gente precisa situá-la. E situar, inclusive, de que psicometria estamos falando, retomar um pouquinho a história da construção dos instrumentos, né? De como essas pessoas pensaram esses instrumentos em determinado momento, enfim. E aí eu só lembrando um pouquinho aqui na fala, é o seguinte, nós podemos, embora a gente conheça, a usina traz aí como informação, que muitas vezes, na época da China, na época dos nossos antepassados, antes do século XX, antes do século XIX, nós tínhamos muitas iniciativas para se avaliar as pessoas, a força física das pessoas, enfim, tínhamos várias iniciativas para fazer a avaliação, mas o surgimento mesmo dos testes psicológicos, eles vão começando no século XIX e se consolidando no século XX. Então, essa produção desses instrumentos, eles foram não vai, gente. Eles vão se consolidando, né, e vão se modificando no curso do processo. Então, a crítica que a gente faz, muitas vezes, a gente está julgando o passado com o olhar do presente. Mas a gente não conseguiu, muitas vezes, entender o que essas pessoas fizeram. Muitas pessoas não leram nenhum trabalho do Binet e fazem crítica ao Binet, não entendem como é que foi feito todo o processo. Criticam, por exemplo, a Helena Antipoff e não conhecem a história da Helena Antipoff. Enfim, são coisas que a gente precisaria retomar nos nossos cursos de psicologia. Então, quem foram essas pessoas, o que eles fizeram, de que forma eles fizeram, quais eram os objetivos deles, né? Então, eu trouxe um pouquinho as fotos aqui, né, dos primeiros colegas, né, dos primeiros trabalhos, dos primeiros laboratórios, a preocupação de cada um, todos eles tentando entender os fenômenos psicológicos, tentando fazer um pouco de justiça àquilo que nós estávamos definindo como memória, atenção, inteligência. Eles estavam estudando, produzindo algum material sobre o assunto. E com técnicas bastante incipientes aos nossos olhos atuais, mas naquele momento era o que eles tinham como referência. Então, obviamente, todas essas contribuições atravessaram tempos, né? E estamos aqui com ele. Temos vários colegas que ainda fazem referência a esses trabalhos, como considerando o seu aspecto histórico e a sua relevância para a produção dos instrumentos no campo da avaliação psicológica. O Charles Spearman, por exemplo, foi um grande, sofreu a influência
foi influenciado por Francis Galton e tem um trabalho pioneiro na psicologia, e ele utilizou bastante, ele teorizava e investigava o construto da avaliação, acho que ficou lá na foto, baseado no fator G, presente em toda a atividade intelectual. Por exemplo, a gente usa vários testes psicológicos, vários não, nós temos um que avalia o fator G, quer dizer, a inteligência geral. O que é isso? O que é inteligência geral? Quem pensou isso? Então, por exemplo, o G36. É um teste que foi baseado, construído dentro desse referencial. Termo também, estou trazendo assim, um pouquinho dessa história, também publicou vários estudos sobre os avanços, e todos eles faziam uma crítica ao modelo de psicologia, ao modelo de avaliação que estava colocado naquele tempo. Mas eles tinham uma forma de fazer a crítica com um determinado referencial. Então, e aí vários instrumentos foram sendo construídos a partir da Primeira Guerra Mundial e foram se aperfeiçoando. Mas vamos aí dar um salto um pouquinho maior, Então, no Brasil, vamos pegar o professor Pasquale, 2000, ele faz uma divisão que eu acho bastante didática. Ele diz assim, olha, como é que esses testes foram avaliando, foram evoluindo, como é que esses instrumentos foram evoluindo no Brasil, e ele detectou aqui, ele colocou aqui 5 períodos, 1936 a 30, 1930, produção médico-acadêmica, em 1930, o estabelecimento e difusão da psicologia no ensino das universidades, 62 a 70, a criação dos cursos de graduação em psicologia, e de 70 a 87, a implantação dos cursos de pós-graduação, e de 87 em diante, a gente pode dizer que a emergência dos laboratórios de pesquisa, o debate crítico, a ampliação dos estudos, pesquisa e a construção de uma política que nós não tínhamos até então. Então, é isso que eu acho que nós avançamos um pouco, e a gente fazia crítica, toda a crítica da psicologia, eu posso dizer para vocês, assim, com toda tranquilidade, até na época que eu fiz minha pesquisa de doutorado, a gente fazia crítica a esse modelo aqui, o modelo médico acadêmico. As leituras críticas, elas estavam muito próximas disso aqui, e dentro da crítica a uma psicometria ainda voltada, baseada nos trabalhos de Galton, de Binet. Então, veja, aí, se a gente pegar a nossa lei, que regulamenta a nossa produção, no 13º artigo, ela diz que nós temos que sermos responsáveis pela nossa avaliação psicológica. Ela é privativa e nós temos que cuidar dela. Então, considerando isso, nós temos... a gente não pode negar que nós tivemos uma ampliação do campo da psicologia, do campo de atuação do psicólogo em vários setores, principalmente pega lá a área da saúde mesmo, que é um grande campo de trabalho. As variações desse campo, a área da ciência social, mesmo no campo da educação. Então, nós temos uma ampliação nos concursos públicos, no trânsito, no judiciário, enfim. Então, houve uma ampliação do trabalho do profissional, exigindo de nós uma avaliação psicológica que deveria considerar tanto esses diversos contextos que eu mencionei aqui e os objetivos para os quais essa avaliação deverá ser realizada. Bom, tínhamos também nós não podemos negar que nós criticamos, e criticamos muito os nossos instrumentos. E quais foram essas críticas? Eu sistematizei algumas. O uso da avaliação psicológica, e vou dizer para vocês, todo o trabalho de pesquisa que a gente faz aqui mesmo, a gente observa que o problema está no uso da avaliação psicológica, nem tanto nas propriedades, nas características dos instrumentos. Por exemplo, ao usar o VISC, todos usam o VISC com competência, somos formados
conseguimos avaliar a qualidade, fazer a avaliação do BIS, conforme está prevista no manual. Desculpa, gente. Temos competência técnica para utilizar esses instrumentos. Então, ainda, com relação às críticas, a fragilidade da qualidade dos nossos instrumentos utilizados no Brasil. Os testes não apresentavam requisitos mínimos para serem válidos. Primeiro, os manuais traziam a fundamentação teórica desses instrumentos, com ênfase na definição dos construtos. Tudo isso está colocado, o Conselho tem trazido e a gente tem participado dessa história. Há evidências empíricas de validade e precisão das interpretações propostas para os escolhas do teste, justificando os procedimentos adotados na investigação. Os dados empíricos sobre as propriedades psicométricas dos itens dos testes, as informações sobre os procedimentos de correção e interpretação dos resultados, a padronização dos procedimentos e aplicação das indicações das condições nas quais o teste deve ser empregado. Enfim, todas essas críticas fizeram com que nos proporcionaram alguns embates desde 2000, né, que a gente vem acompanhando essa discussão pelos colegas da avaliação psicológica. Estou falando aqui com o pessoal que representa o IBAC, que estudam avaliação psicológica na ANPEP, né? Então, a gente vem enfrentando essas críticas diariamente, tanto na nossa prática quanto na academia e também na questão das políticas. Mas o que nós já fizemos para ultrapassar essas críticas? Primeiro, o CFP ele tem se colocado como órgão fiscalizador, formador e orientador. Eu acho que essa proposta do CFP eu considero como um grande avanço. Como isso se materializa? Se materializa nas publicações, na parceria com as entidades de classe, nas associações científicas, no FENPIB, nesse evento, por exemplo, que nós estamos tendo aqui. Um órgão que tem se preocupado, sim, com a formação do profissional, por isso se alia com as instituições formadoras, porque ele não pode estar aqui dentro, ele é um órgão, uma autarquia que tem uma outra função, de cuidar que os serviços dos psicólogos sejam adequados, né, sejam éticos e para a sociedade, né? Tem que cuidar disso, dessa relação do psicólogo com a sociedade. Para isso a gente tem que prestar serviço de qualidade. Então o Conselho está atento a isso. O CFP regulamentou pela primeira vez a elaboração e comercialização e uso dos testes psicológicos em 2001 por meio da resolução CFP número 25. Olha, são conquistas. E todas essas resoluções, elas foram muito debatidas no âmbito da academia, no âmbito dos profissionais, nas APAFs, né, no âmbito do sistema Conselho. Então, com base nessa regulamentação, ficou determinado que os testes para uso profissional do psicólogo deveriam atender a parâmetros mínimos de qualidade e estar sob responsabilidade técnica de um psicólogo registrado em Conselho Regional de Psicologia. Parece simples o que eu estou dizendo aqui, mas olha só, os testes, eles deveriam atender parâmetros mínimos de qualidade. E naquela época, quando começou esse debate, porque a gente, assim, até 2000, a gente fazia muita crítica, nós não fazíamos muita coisa. Cadê? Mexer naquilo, ver se tem validade, se o teste está adequado, que eles foram transplantados para o Brasil. É essa crítica que a gente ficava. Aí nós tivemos um conjunto de profissionais que investiu, né, no sentido de, vamos lá, vamos tirar, ver o que está acontecendo, vamos trabalhar para validar esses instrumentos, vamos tirar aqueles que não servem e vamos em frente. Né? Foi isso que foi acontecendo e o Conselho foi motivado também por esses profissionais que hoje compõem as associações científicas que estão aí relacionadas à avaliação psicológica. Então, veja só, nós tínhamos testes que nunca tinham passado por crivo nenhum. Então,
víamos o intervalo, nós tínhamos testes que estavam sendo comercializados no Brasil e que já tinham o seu prazo de validade havia sido vencido. Então, só para falar um pouco disso, o Conselho normatizou, ele disse o seguinte, olha, o intervalo entre os estudos de padronização não pode ultrapassar 15 anos e os de validade e precisão 20 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente olha o manual do teste, por exemplo, tem que ver se aquele instrumental está válido, se o tempo dele já não venceu. Porque o que a gente valida são as interpretações. Será que eu vou fazer uma brincadeira aqui, será que eu pegar o HTP, que é um teste muito utilizado, e eu vou dizer assim, olha, a criança desenhou a casa sem telhado, desenhar a casa sem telhado significa tal coisa. Para eu dizer que significa tal coisa, eu preciso que essa interpretação seja válida para aquele grupo de referência. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, em relação a isso. Bom, ainda em relação às conquistas, eu acho que o Conselho criou, por meio da Resolução 002/2003, a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica formada por especialistas na área, pesquisadores e conselheiros com experiência e produção científica. Deixa eu dizer para vocês, a gente tem, até hoje nós temos as comissões. De 2002, né, que foi a primeira comissão, né, Cássia e Mona Lisa, de 2002, né? Aí vocês têm essa relação de todos, se vocês entrarem no SATEP, vocês vão encontrar o nome de todos os conselheiros, o nome de todos os participantes da comissão. Teve colegas que foram fundamentais nesse processo, um deles foi o Ricardo Prime, né? Mesmo o professor Pasquale, Tivárcia Branca, a Sônia Gataz, né? Não foi esquecendo foram esses os primeiros, né? Os primeiros colegas. Enfim, vocês vão encontrar isso lá no site, no SATEPS, que essas informações estão registradas. A comissão, então, ela foi incumbida de analisar e emitir pareceres sobre os testes psicológicos que sofriam essas críticas todas que eu falei. Que eles não são válidos, que eles estão da época do Binet, do Simon. Nossa, Binet ninguém pode falar dele, coitado. Aqui na universidade ele é execrado. Né? Ninguém pode falar do Francis Galton, ele foi um eugenista. Mas o que ele fez? Qual foi o objetivo dele? Qual era o propósito dele naquele momento? Todo mundo avalia o passado com o olhar do presente, o que é um erro histórico, um erro técnico, né, para quem faz história, grave, né? E só você recorrer aí à técnica de fazer história, historiografia, você já vai ver que isso é grave. Não se pode fazer isso. É um erro técnico grave. Então, a comissão, ela foi incumbida de definir esses critérios mínimos e a gente tem trabalhado nesse sentido. Aí o Conselho definiu esses critérios por meio de uma resolução. E aí eu vou passando aqui para vocês. Primeiro, o funcionamento da Comissão Consultiva para garantir a qualidade dos instrumentos. Você tem um regimento interno do SATEPS. Nós, até 2010, nós não tínhamos um regimento, né? De 2010 para cá, o SATEPS tem um regimento interno que está disponibilizado lá. E que consiste esse regimento interno? Os testes são recebidos, como é que funciona? Eles são recebidos, analisados e avaliados pela comissão. Aí essa análise é feita a partir da verificação técnica do cumprimento das condições mínimas de qualidade contidas no anexo da resolução. É realizado inicialmente por pareceristas ad hoc e a seguir pela comissão que avalia o que foi feito pelos pareceristas. E esse trabalho de avaliação dos testes são identificados como, além do trabalho de avaliação, os testes que são identificados como teste psicológico, porque assim, quando o autor manda um instrumento para ser avaliado, a comissão observa se ele é ou não é teste psicológico. Daí um dos avanços que a gente observou agora, também de 2010 para cá, é que o Conselho já começa a abrir, dizendo assim, há testes que podem ser utilizados por outros profissionais,
e há outros testes que não podem ser utilizados por outros profissionais. Então, essa também é um avanço da nossa categoria. Tudo isso está na Resolução 02/2003. Bom, enfim, caso o teste tenha sido considerado psicológico, é comunicado ao autor que, se ele quiser, ele poderá ou não submeter o instrumento de avaliação. Mais ou menos assim que funciona. Os resultados dessas análises, elas são encaminhadas, né, para a comissão consultiva de avaliação psicológica, e se for identificada alguma contradição dos pareceres, é feito novo, dado para um outro parecerista. E a comissão, ela vem adotando também uma prática orientadora. Isso a gente começou na época que a gente já estava lá, né, Cássia? A gente via algumas coisas assim, que poderiam ser melhoradas, a gente devolvia para o autor, e o autor refinava o seu instrumento. E isso foi também uma postura não de desqualificar o material, mas de melhorar o material que tinha possibilidade de ser considerado como um bom instrumento. Enfim. E aí era dada a resposta para o autor, e depois esse teste era colocado lá no SATEX. Por isso, nós temos que estarmos atentos ao SATEX. Temos que, toda vez que nós vamos escolher um material para usar na avaliação, nós temos que observar se ele é válido ou não. Por isso, nós temos, o Conselho investiu naquele site, e ele tem que ser lição de casa. Então, veja, no período de 2003 a 2008, o CFP recebeu 181 testes para análise. Destes, 101 receberam parecer favorável e possuem condições de uso profissional pelo psicólogo. 70 receberam parecer desfavorável. E 10 estavam em processo de análise. Eu coloquei como citação, por isso eu mantive do jeito que está. Tá? Então, já algumas conquistas ainda em relação a 2011, o CFP. Eu lembro que em 2002 nós ficamos com o mínimo de testes, quando a comissão separou um conjunto de testes que não eram mais para serem utilizados. Nós enfrentamos uma briga política muito grande, nós não, o Ricardo, aquela comissão de 2002. E nós chegamos, né, já em 2003, 2005, a gente foi consolidando aquilo que os colegas já haviam começado, e demos continuidade, né, a essa empreitada, que é uma empreitada de anos. A gente não vai terminar agora também, isso aí é para muitos anos. Tá? Então, em abril, 2011, a CFP registrou 121 testes com parecer favorável. Em maio de 2016, agora, o CFP já registrou 158 com parecer favorável e 108 com parecer desfavorável. Então, nós temos aí um crescimento de 57 instrumentos com parecer favorável, o que é bom, né, para a gente, a gente percebe um crescimento e tal. Uma outra conquista é o conjunto de legislações que nós temos sobre a avaliação psicológica, e que orienta o psicólogo, e que o psicólogo tem que ter em mãos. Então, eu não vou mencionar que isso tudo está dentro do site do Conselho. Tá. Conquista. Ainda em relação às conquistas, o aprimoramento do sistema de avaliação psicológica, tornando mais acessível a categoria e com mais informações relevantes, dentre elas a indicação de testes favoráveis e desfavoráveis, e por que eles são desfavoráveis. Né? O referido sistema oferece ainda acesso a um conjunto de documentos sobre a avaliação dos testes psicológicos que são realizados pelo CFP. Vocês podem encontrar nesse site aqui. Eu estou falando assim porque tem muitos colegas nos processos éticos do Conselho que nunca entraram no sistema. Quando você pergunta se conhece alguma resolução, não conhece. Então, sabe qual que é a questão? Não é que o Conselho não investiu, é que está faltando formação. Né? Ou informação. Vamos lá, vamos conversar sobre isso também. Né? Então, o CFP ele tem procurado
oferecer aos psicólogos, bem como aos órgãos públicos e privados, orientações sobre a prática da avaliação psicológica, incluindo o uso dos testes. Então, a gente começou a ter mais reconhecimento e credibilidade. A gente teve várias agências de concurso, mesmo, por exemplo, o Ministério do Exército, eles não hesitam em consultar o CFP sobre a questão da avaliação psicológica. Então, o Conselho ele tem mantido um estreito diálogo com a sociedade, por meio da sua comissão e por meio também das entidades científicas, né? Então, isso a gente tem observado que há um reconhecimento da sociedade e uma credibilidade que nós havíamos perdido. Então, bom, uma coisa importante que o Conselho tem trabalhado com as editoras, né, sem ceder aos apelos das editoras, apelos comerciais, que isso é muito difícil de fazer. Então, há um certo controle em relação à comercialização dos instrumentos, e isso eu acho que é um espaço de interlocução construído às duras penas do Conselho, né? Porque na época que a gente tirou os instrumentos lá, que não eram considerados válidos, teve editora que praticamente quase fechou as portas, né? Então, nós tínhamos a CEPA, Edites, né? Várias editoras aí que tinham um comércio de testes bastante acentuado, né? Bastante forte. Então, nossa briga é como a indústria de medicamento, né? Guardada as proporções, né? Com relação à medicina, né? Nós temos a questão das editoras, que é um campo difícil de trabalhar. Bom, o investimento do CFP das entidades parceiras resultou na ampliação da literatura brasileira. Gente, olha, quando eu fiz também a minha pesquisa lá, né, que eu estava me formando, nós tínhamos pouquíssimos trabalhos sobre avaliação psicológica. E sobre teste, então, era um outro instrumento. Eu tenho até guardado isso em casa como relíquia, né? Porque a academia investia muito pouco. Depois dessa política, a gente observa investimentos acadêmicos, linha de pesquisa. Nós temos um mestrado específico, um programa de pós-graduação específico, que é a Universidade de São Francisco, né? E as outras universidades começaram a abrir linhas de pesquisa relacionadas à avaliação psicológica. Bom, na construção, como fruto da construção desse debate, nós temos todas essas produções que o Conselho disponibiliza online e que a gente tem que ter isso em mão. Então, dizer que não tem material, que não tem dinheiro para comprar, não é desculpa de ninguém. Não aceita essa desculpa. Porque o cuidado com a formação, com a competência técnica, está no nosso código de ética. Falta técnica e falta ética. E o Conselho não tem negado, né, não tem se negado a qualificar esse debate. Então, a gente tem aqui, quando nós assumimos, lembra, Cássia, os diálogos, que é o dilema da avaliação psicológica, a gente trouxe todos esses dilemas, tentamos conversar se ela é importante, se ela não é. Se tirar a avaliação psicológica, a gente vai resolver o problema da discriminação e do preconceito? Não vai. Não vai. Pelo contrário. Olha, agora o MEC recentemente, não vou falar nem de pesquisa de 2000 lá, não. Vou falar de pesquisa atual. Nota técnica do Ministério da Educação, facultando o uso, facultando o laudo para que a criança possa frequentar a classe especial, ou as escolas especiais, ou as salas de recursos. Os pais vêm pedir o laudo. Então, não é avaliação psicológica, porque eles querem o benefício de prestação continuada. Outra, ao tirar a avaliação psicológica, em 1994, quando houve uma crítica pesada em cima do BISC e do Bender,
As crianças continuaram sendo encaminhadas para a classe especial pelos critérios dos professores, não mais por critérios da avaliação psicológica. Então, será que é a avaliação psicológica que discrimina as crianças? Uma pergunta que eu deixo aqui. Ou é um tipo de avaliação que é feita que não é psicológica? Na minha tese de doutorado, eu disse assim, não é avaliação psicológica, é um tipo de avaliação. Então, se faz inquisição, não se faz avaliação. Entende? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque a gente faz avaliação o tempo todo, só com critérios pouco acadêmicos, né? Ou pouco básicos. Bom, o aumento dos trabalhos científicos implicou ainda na ampliação de profissionais da área que têm se dedicado a estudar a avaliação psicológica nos diferentes contextos. Inclusive, quando a gente vê a lista de pareceristas ad hoc, que nós tínhamos pouquíssimos na época que a gente entrou no conselho. Tínhamos poucos, podia contar nos dedos. Hoje a gente tem uma lista imensa de pareceristas ad hoc. O que a gente pode chamar de um grande trabalho feito nesses últimos 16 anos. Então, veja só, o banco de tese da CAPES, ela mostrou em 2010, 2.598 trabalhos de tese e dissertações relacionados, relacionados a, não voltou, aliás, dos 2.598 trabalhos relacionados a essa temática. De 2010 a 2016, 479 trabalhos de tese. Então, o que eu penso que aqui são 20 anos, aqui são 6 anos. Olha a proporção. E a maior concentração de trabalho está no período de 2008 a 2016, que é um importante indicador, é um forte indicador de que as políticas do Conselho Federal de Psicologia em relação à avaliação psicológica, elas funcionaram. De 1994 a 2000, a gente pode pensar assim, prevalência da crítica. De 2001 a 2010, há um esforço de superação das críticas e estudos de validação de instrumentos, construção de uma política para avaliação. De 2010 a 2016, eu digo que é a consolidação da política para avaliação psicológica. Isso aí é o que arrisquei, é a minha avaliação. Então, nós temos ainda uma grande preocupação do Conselho dos últimos anos, a ampliação dos estudos de validação de instrumentos, considerando os princípios dos direitos humanos. Embora já está implícito, ao meu ver, e a Cássia, não sei se ela concorda, e a Analisa também comigo, e quando você cuida para que o instrumento seja válido, que ele seja adequado, que ele tenha qualidade, você já está implicitamente dizendo que você está cuidando dos direitos humanos. Para que a interpretação não seja correta, para que ela seja correta, justa, ou mais próxima do real. Será que eu preciso fazer apologia? Então, foi uma discussão que a gente enfrentou quando a gente teve problema lá com aquele teste, a escala Harry. Enfim. Os testes de uso, hoje nós temos quantos testes de privativos? 53. Eles estão avaliando ainda, por isso que a gente não chega àquele número maior. Então, e temos não privativos do psicólogo, 14 testes, que podem ser utilizados por outros colegas. E ainda temos, um deles é o que a gente está utilizando no serviço de psicologia, que lá no hospital universitário, que a gente avalia os bebês, aquela escala de desenvolvimento da Elizabeth. Ele não é privativo do psicólogo, ele pode ser utilizado, por exemplo, por outros profissionais da área de saúde. Bom, em 2010, o que a gente questionava em 2010? Se a questão do domínio da reserva de mercado sobre os testes. Então, se o Conselho já começou a fazer essa distinção, o debate do que pode e o que não pode ser feito está se consolidando, porque essa era uma tensão. Por exemplo, a escala, aquele trabalho da Terezinha, da professora Beatriz Linhares, avaliação assistida.
pode ser utilizado por pedagogos? Na época a gente disse que não. Lembra quando estava, a gente até disse não pode ser. Hoje parece que é uma discussão para que aquele instrumental seja utilizado também por pedagogo. Porque ela mesma disse, não, mas eu não pensei, a Sônia Numa, eu não pensei que era restrito do psicólogo, mas como nós tínhamos um debate ainda pouco corporativo nesse sentido, a gente tensionou. E algumas escalas também, que a gente usa, escalas de depressão, nós temos, por que eu estou falando isso? Tem gente, por exemplo, nós temos o Rorschach. Tem psiquiatra que usa o Rorschach melhor que o psicólogo. É triste falar isso, né? Está gravando? Mas é verdade. É uma coisa para a gente pensar. Então, por que aquilo lá... Será que a gente tem que brigar pela competência técnica do uso do material ou trabalhar dentro da linha da corporação? Não é esse o debate? Então, para a gente conversar aqui também. Né? Então, além disso, porque a gente trata de um fenômeno que é multifacetado. Né? Nós estamos falando do ser humano, né? Dos comportamentos, das relações desse homem com a sociedade. Né? Nós não estamos falando de um homem esquartejado que é só psiquismo andando, né? Ambulante. Né? Então, tá. Feito isso, nós temos alguns desafios e vamos concluir. Os diferentes contextos de áreas da psicologia, que ainda são pouco exploradas, nós temos ainda que fazer alguns investimentos, e que envolvem a subjetividade humana, exige condições teóricas e metodológicas sobre o fenômeno psicológico, bem como o desenvolvimento de métodos e técnicas e diagnósticos próprios. Por exemplo, as dimensões subjetivas de pessoas com deficiências graves, que é o meu campo de trabalho. Como a gente vai avaliar? Como a gente vai fazer uma análise, fazer uma avaliação da personalidade dessas pessoas se eles não respondem a determinados tipos de instrumentos? Como a gente vai garantir que a nossa interpretação, só pela observação, seja fidedigna, seja justa, esteja realmente retratando esse sujeito? Sim, nós temos que trabalhar nesse sentido. Temos o desafio da formação. Então, eu fiquei pensando, a gente caía... Na hora que eu estava pensando nessa fala de hoje, eu falei assim, nossa, mas a gente tem que trabalhar a formação, continuar aqui na formação, não tem jeito. O que nós temos? Uma discussão que eu acho que ainda não foi vencida sobre a especialidade, sendo a avaliação psicológica uma atividade integradora necessária para guiar a tomada de decisão do profissional. O que acontece? Ao mesmo tempo que a gente não conseguiu dizer que ela é uma especialidade, né, criando uma especialidade, a gente também tem um problema. A gente não coloca esse conteúdo em todas as outras disciplinas. A gente está brigando para que ela seja generalista e que ela integre o currículo. Então, a gente não está conseguindo contemplar esse conteúdo em todas as disciplinas dos cursos. Por exemplo, nas disciplinas da psicologia organizacional, os alunos às vezes saem da universidade e não sabem fazer uma seleção de pessoal, não sabem selecionar um instrumento adequado para avaliar determinados tipos de competência. Né? Então, a gente tem que fazer a meia-culpa nesse sentido. Nós estamos investindo pouco nisso, e isso tem sido uma lacuna que tem gerado muita injustiça. Inclusive, uma da que eu pude participar de um recurso que teve um concurso público famoso aqui do país. Né? E eu percebi a imperícia do colega que avaliou, né? que usou determinados instrumentos. E ela ganhou. Ela ganhou em Brasília esse recurso. Então, vocês terem uma noção da fragilidade da avaliação psicológica em concurso. Então, a gente está brincando com isso. Nós estamos deixando de discutir isso dentro das disciplinas. E uma disciplina de 108 horas, como é a avaliação psicológica, 120 horas,
nas universidades com essas novas diretrizes, principalmente as universidades públicas que têm um discurso ideológico complicado em relação à avaliação psicológica, tem gerado o contrário. Tem colaborado para que a gente continue discriminando as pessoas. Porque não é a avaliação psicológica que discrimina as pessoas. Essa atenção que a gente pode brigar aqui com isso. Mas eu vou continuar afirmando e eu tenho convicção disso. Tá? Pode ser que daqui a uns anos a gente mude de ideia, mas por enquanto. A redução da carga horária dos cursos de formação de psicólogo é a formação aligerada, sucateada. A redução da carga horária da disciplina dos cursos de formação, dessa disciplina. Inclusive, eu tinha 4 disciplinas no início do curso de avaliação. Hoje, essa disciplina é reduzida em 2, com redução de carga horária. A pouca valorização desse conteúdo por outras disciplinas que reforça a presença da especialidade. E poucos cursos de aperfeiçoamento, especialização de estrito senso que pesquisam avaliação psicológica. Nós temos poucos, o Brasil é grande. E, além de tudo, os cursos são pagos. E muitos colegas não têm condições de fazer, e estão lá na ponta. Então, nós da universidade não temos pessoal suficiente também na universidade pública para promover cursos de avaliação psicológica, para qualificar, aperfeiçoar, enfim, os colegas. E o Conselho, nesse sentido, ele tem participado ativamente. O Ariadson perguntou para mim, eu pedi para o Ariadson conferir meu PowerPoint, aquelas perguntas não tem sentido, agora eu vou te falar que tem. Eu pedi para a Miuk fazer um levantamento de quais eram as principais dúvidas que chegavam lá no Conselho. Para a Miuk não, para a Veridiana. O que eu pedi? Para a Lidiane, para ela fazer para a fiscal. Fazer um levantamento de quais eram as principais dúvidas dos colegas. Aí ela fez eu estou transcrevendo aqui. Essas dúvidas, eu estou falando para vocês como o problema está na formação. Essas dúvidas aqui, ó, vocês podem ler, qual é o grau de relevância da avaliação psicológica no campo da psicologia. Aí eu quase chorei. Quem pode utilizar instrumentos e testes psicológicos? Aí eu já respondi, né? Que técnicas ou práticas os psicólogos podem utilizar? Quais exemplos de casos que podem ser considerados graves relativos à violação da ética no processo de avaliação psicológica? Eu falei, nossa senhora. Qual a validade de uma avaliação e qual o período mínimo que pode ser feita uma reavaliação psicológica? Então, veja, que informações deve conter um laudo? Existe um número mínimo de sessões para realizar a avaliação psicológica? Depende, tem que planejar, isso não pode, o conselho não pode normatizar. Depende do paciente, depende do cliente, depende do concurso, enfim, depende das características. Como escolher os testes adequados para avaliar casos específicos? Que casos específicos? Então, essas perguntas revelam o problema da formação. Porque a gente conhece o aluno, conhece o nosso interlocutor pelas perguntas que eles fazem, não é pelas respostas que eles dão. E aí eu estou dizendo que é grave. E aí vocês concordam. Agora você entendeu? Eu quis mostrar para você porque é genético. Bom, isso para mim ficou muito. Eu acho que a gente vai ter que investir, não sei como. Isso aí vai para além do Conselho, para o Ministério da Educação, a APEP e etc. Qualidade dos instrumentos. Nós temos que ainda trabalhar, investir nisso. Esse é um desafio. O aumento dos critérios mínimos, me parece que ainda a gente não conseguiu chegar lá. Porque é 0,60, né? Ainda não conseguimos aumentar esse critério para que o teste consiga ser validado. Porque aumentando o critério mínimo, a gente melhora a qualidade do instrumento. O aprimoramento constante das pesquisas de validação e precisão, os estudos psicométricos, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve um aluno que me perguntou assim, professora, eu não gosto, não considero, eu não acho que o teste é legal, bem assim, tá? Porque ele não considera cultura. Eu falei, puxa vida, não mesmo? Você já leu um texto do Ricardo Prime, que ele faz
um estudo sobre, de pesquisa com como que é o teste? Deus, esse último, de inteligência, que ele faz com o Leandro lá, fazendo validação entre cultura, aplicou o teste em Portugal. BPR-5, exato. O BPR-5, eles fizeram estudo validando, né, considerando os aspectos culturais. Então isso revela que não se investiu nesse conteúdo, né? Não se tem conhecimento disso. Então, não é a avaliação psicológica que discrimina, né? É outra coisa. É a ausência de conhecimento. Tá? Então, a gente tem esse investimento. Outro é adensar a produção acadêmica. Nós precisamos adensar, continuar pesquisando, principalmente no campo do trânsito e do judiciário. E ainda um outro aspecto que eu acho sério, que são os registros, o sistema de registro. Os nossos pareceres, os nossos laudos são complicados. Eu acho que a gente precisa pensar, melhorar aquela resolução dos instrumentos lá, né, que fala dos instrumentos que orientam os psicólogos. Bom, a gente tem um artigo que foi publicado, né, recentemente, o Ari, eu e uma aluna nossa aqui, a Nilce, ex-aluna, né? São ex-alunos. A gente tem aqui mostrando para vocês como a área do trânsito e a psicologia forense ou jurídica ela ainda é pouco contemplada nos estudos de pesquisa. A gente fez uma pesquisa sistemática sobre o número sobre a avaliação psicológica, os instrumentos e tal. E a gente observou que aquele grupo que faz a crítica à avaliação psicológica não propõe. Né, Liz? Tá, então vamos fazer uma outra avaliação psicológica, dentro de uma outra perspectiva. Qual o caminho? Que aspecto? Como que nós vamos usar? Que instrumentos? Como que a gente pode utilizar esses instrumentos? Então, só crítico, a gente tem que avançar, né? Então, olha, ainda em relação a poucos instrumentos válidos, os americanos têm muitos instrumentos validados. Nós trabalhamos com amostras de conveniência. Nós não trabalhamos com grandes amostras, o que prejudica um pouco os estudos de validação. Então, são enfrentamentos que a gente precisa fazer para fazer investimentos, ou seja, enfrentamentos para investirmos em pesquisa. Então, as nossas avaliações ainda, elas estão concentradas na avaliação dos aspectos cognitivos nas funções executivas, de um modo geral, memória, atenção, concentração, e poucos estudos, poucos instrumentos tratando dos aspectos da personalidade e etc. Principalmente relacionados às crianças, né, e populações de risco também. Bom, concluo. Há muito que se fazer, nós já fizemos bastante, né? Então, só sintetizando. Precisamos aprimorar a prática de avaliação, considerando as diversas matrizes do pensamento psicológico, com ênfase nas qualidades das interpretações produzidas no processo da avaliação, o manejo dos métodos e técnicas, o aprimoramento dos manuais ainda. Eu acho que os manuais precisam melhorar. Nós temos alguns manuais da época que foram da década de 2001, 2002, investimento em mais pesquisas, sistema de registro, valorização da disciplina de avaliação psicológica no interior dos cursos de formação inicial, valorização da formação continuada. E a atuação do CFP, no que se refere à avaliação psicológica, tem se orientado pelo entendimento que esse não pode se limitar a um órgão fiscalizador. E assim busca ser uma instância que promove o debate entre as diferentes formas de concepção e constrói diretrizes que possam orientar as práticas dos psicólogos. Essa é a nossa conclusão. Muito obrigada. Eu tenho participado de um grupo que tem discutido algumas pesquisas, e um dos últimos
últimos encontros nossos, a gente discutiu sobre a importância dos laboratórios, que as universidades, a gente não tem mais laboratórios, né? Laboratórios de pesquisa nessa área de avaliação, né? Dos instrumentos de avaliação. E você estava falando dos instrumentos de avaliação de bebês, lá na Unidep também a gente tem no segundo ano, a gente faz avaliação de bebês, avaliação de crianças, e depois adolescentes, assim por diante. Mas que esses instrumentos, o resultado desses instrumentos, eles não passam não fazem parte de um laboratório de pesquisa, a gente acaba não fazendo pesquisa com isso. Isso poderia subsidiar maiores conhecimentos sobre os testes, nos ajudar na questão dos laudos e dos instrumentos de relatórios, dessas questões todas. Até porque a gente tem uma resolução do Conselho Federal que fala sobre a produção de documentos. E o Conselho, o nosso Conselho fez, acho que o ano passado, acho que 2 ou 3 oficinas discutindo a produção de documentos, e a gente deve fazer uma esse ano novamente, mais oficinas esse ano também. Então, acho que a gente precisa, e a academia, eu acho que ela tem uma responsabilidade grande para ajudar a gente nesse processo de discussão dos testes de avaliação psicológica. Como você coloca aí no final, o sistema conselhos não é o suficiente para poder fazer esse processo todo. A gente precisa da academia, a gente precisa da ABEP junto, a gente precisa do FENSP, a gente precisa das universidades, a gente precisa de todo esse grupo junto para a gente poder estar trabalhando melhor isso. E eu sinto a necessidade da gente começar a trabalhar nos laboratórios, né? Então, se você falou, a gente tinha 4 disciplinas, agora a gente tem 2. Se a gente, com essas 2, criasse um laboratório de pesquisa e que trabalhasse os testes, a gente poderia dar uma implementada até nesse processo mesmo, né? Pesquisa recente de um professor, colega, o José Humberto, na UFAM, e ele fez um levantamento dos laboratórios, a Mona Lisa acompanhou isso bem, são mais de 50, eu vou ver o número certinho, mais de 50 no Brasil todo, né? Talvez falte uma interlocução, de fato, e esses laboratórios todos. Exatamente, entendeu? Então, acho que a interlocução desses laboratórios com a comunidade de psicólogos, os conselhos regionais, talvez isso falte, mas houve um aumento expressivo nesses laboratórios e bem distribuídos, não, lógico, concentrados no Sudeste, né, em São Paulo, mas há, desde eles que tem lá em Manaus, em muitos outros, no Nordeste, vários, não sei aqui, não me lembro aqui. Então seria interessante, realmente fica um convite aí para a colega Alexandre. Você está pensando que eu vou ter que continuar jogando com o Bom, deixa eu brincar aqui, mas você sabe que o que você estava falando, Cássia, me lembrou o MEC, né, que no ACAPES tem uma linha de financiamento de observatório. E acho que, por exemplo, a INSEE construiu o Observatório Nacional de Educação Especial, do qual a gente participa. E ela conseguiu uma interlocução com 22 pesquisadores do Brasil inteiro, e a gente tem um acúmulo de produção, a gente trabalha em rede agora. E nós estamos também com um grupo do ensino superior. E eu acho que a gente podia pensar, quando montar essa né, de ter dinheiro, linhas de pesquisa, montar, eu acho que vocês têm mais força do que nós somos poucos aqui, um Observatório Nacional de Avaliação Psicológica. E é uma forma de integrar os laboratórios do Brasil, porque a NCEA conseguiu essa façanha, a gente participa com ela. E dá para fazer eventos, dá para manter a rede, alimentar o site, e os alunos podem consultar ali, tem as produções acadêmicas, né? Dá para fazer os trabalhos online, assim, nós temos várias reuniões online. Então, o MEC, a gente podia depois, no futuro... Nós, da São Francisco, participamos de um observatório que tem no Peru. Vocês verem, né?
tratar. Nós esperamos vocês amanhã aqui, para a gente começar a ouvir a professora Cássia, a professora Mona Lisa. Estou falando pela ordem alfabética, tá? Então, vocês vão aprender bastante com elas, viu? Mona Lisa, você vai dar uma atacada na questão da psicometria, né? Então, viu? Então vocês vão... que bom. Então pronto. Aí, ó. Nós vamos tentar desmistificar um pouco que vocês aprenderam de forma errada no processo. Então.